no versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Mesmo sentados, mas com muita atenção, leiamos a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai, que está nos céus. Amém e amém. Que o Santo Espírito de Deus esteja falando aos nossos corações por intermédio da palavra, como foi pedido em oração em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui mais um trecho do Sermão do Monte, e o tema do Sermão do Monte é o reino de Deus. É a vida sendo vivida debaixo do governo do Senhor, desfrutando a salvação providenciada pelo Senhor. Nos versos primeiros, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 12, Jesus apresenta as normas do reino, como se vive no reino de Deus, como se entra no reino, como se torna um cidadão do reino e como se vive neste reino. Ele apresenta então, nos versos 3 a 12, as normas do reino, quando ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a vida no reino é marcada por humildade, por quebrantamento, por mansidão, por fome e sede de justiça, por misericórdia, por um coração limpo, em promover a paz. E apesar disso, estarmos dispostos a viver uma vida de dificuldades e até mesmo de perseguição. Por isso que a última bem-aventurança é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Logo em seguida, após apresentar as normas do reino de Deus, Jesus vai agora, nos versos 13 a 16, ele vai se utilizar de duas metáforas. É um texto muito conhecido da palavra de Deus, o uso destas duas metáforas, que ele compara os cidadãos do reino, os seus discípulos, a sal e luz. A sal e luz. E nesse trecho, irmãos, que nós acabamos de ler, nós podemos aprender preciosas verdades sobre um discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Você é um cidadão do reino de Deus? Então, nós veremos aqui 3 importantes verdades sobre os discípulos de Jesus, sobre os cidadãos do reino de Deus. A primeira verdade que nós podemos aprender à luz desses versículos é a respeito da identidade do discípulo. O discípulo de Jesus tem uma identidade definida. O discípulo de Jesus, ele sabe quem ele é, pela graça de Deus. Portanto, Jesus começa o versículo 13 falando de identidade, quando ele diz: vós sois o sal da terra. Você pode repetir comigo? Vós sois o sal da terra. Versículo 13, a parte A. E o versículo 14, a parte A, ele diz o quê? Vós sois a luz do mundo. Portanto, Jesus está apresentando a identidade do discípulo, a identidade do cidadão do reino. Quem eu sou, quem somos como cidadãos. Nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo. Interessante, irmãos, observarmos que os verbos, tanto no versículo 13 como no versículo 14, o verbo ele está no indicativo. Ou seja,
O verbo está descrevendo o estado, aquilo que somos. O verbo não está no imperativo, nos dando uma ordem. Eu ordeno que vocês sejam sal. Ele está descrevendo o que nós já somos. É como se Jesus estivesse dizendo: você é sal, você é luz. E outro detalhe importante na estrutura dessa frase é que o pronome é um pronome enfático. É como se ele estivesse dizendo assim: vós, e somente vós, sois o sal da terra. Vós, e somente vós, são a luz do mundo. Portanto, meus amados irmãos, saber essa verdade é uma grande dádiva. Nós temos uma identidade definida pela obra de Jesus na nossa vida. Nós precisamos saber quem nós somos nesse mundo de tanto relativismo, de tantas negações. Nós precisamos estar seguros, certos de quem somos por intermédio da obra de Cristo em nossos corações. Nós somos sal, nós somos a luz. Nós não nascemos dessa maneira. Nós não somos assim por natureza. Dizer que nós somos luz significa dizer que uma poderosa obra da parte de Deus foi efetuada nas nossas vidas. Porque a Bíblia revela, irmãos, em Efésios capítulo 5, versículo 8, que outrora nós éramos trevas. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então dizer que agora eu sou luz significa dizer que uma poderosa obra da parte de Deus em Cristo Jesus foi efetuada na minha vida. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou porque Jesus me libertou, alcançou a minha vida, transformou o meu coração. Eu não era luz, eu agora sou luz, porque das trevas Ele me libertou, do pecado Ele me libertou, da morte Ele me libertou. Eu tenho vida, eu tenho luz, eu tenho identidade, porque a graça do Senhor me alcançou. Eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Olha só, irmãos, esse versículo, como ele é um versículo que faz uma descrição muito forte daquilo que nós éramos. Ele não diz assim: estáveis em trevas. Ele não diz assim: estavas na escuridão. Ele diz: eres trevas. Ou seja, a situação é muito pior. É como se as trevas tivessem se apoderado de nós. Mas o mais valente, o Todo-Poderoso, aquele que veio para salvar e libertar, nos tirou das trevas. Mas não apenas nos tirou das trevas, nos transformou em luz. A graça de Deus nos alcançou, o poder do Espírito. Paulo reafirma essa mesma verdade em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, quando ele diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora em Cristo nós temos uma nova identidade. Nós estamos unidos à luz, porque Ele é a luz real, Ele é a luz eterna. E nele, e somente nele, nós temos luz, nós temos graça, nós temos poder de Deus que nos transforma, nós temos a alegria do Espírito que nos sustenta a cada dia. A nossa identidade é definida, a nossa identidade é assegurada pela obra do Senhor. Somos sal e somos luz. Diga amém. Você já passou por essa profunda e poderosa transformação? Há esperança para os que ainda estão em trevas, porque há um Cristo poderoso capaz de libertar e transformar. Há esperança para os que estão vivendo uma vida sem sabor, porque há um Cristo poderoso que é capaz de transformar. Sois sal e sois luz. Ao utilizar, irmãos, esta metáfora do sal e da luz, Jesus quer enfatizar
a diferença que deve haver entre o que somos e este mundo. Por isso que ele diz: vós, e somente vós, sois o sal. Vós, e somente vós, sois a luz. A nossa identidade, irmãos, ela é estabelecida pela diferença, não pela igualdade. Não é igualdade, é absoluta diferença. É isso que Jesus quer estabelecer. A nossa identidade se revela pela diferença. O crente é sal, o crente é luz. O mundo é podre, caído, deteriorado. O mundo é trevas, o mundo é ignorância, o mundo é cegueira. Vós, porém, sois luz. A nossa identidade se estabelece pela diferença. Não é igual ao mundo, não é parecido com o mundo, é absolutamente contrastante com o mundo. O pastor Martin Lloyd Jones, ele disse assim: o crente é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. O crente é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. Ele é tão diferente delas como o sal difere do material ao qual é aplicado. Portanto, irmãos, em Cristo fomos libertos das trevas para vivermos na sua maravilhosa luz. E isso nos torna diferentes. Não somos iguais, não somos os mesmos, porque se somos iguais, se somos os mesmos, significa dizer que essa obra poderosa ainda não nos alcançou. Porque se a obra poderosa de libertação, de transformação, alcançou a minha vida, transformou o meu ser em sal e em luz, o que se estabelece agora é a diferença. Um outro comentarista bíblico disse assim: ao deixarmos de ser diferentes, deixamos de ser cristãos. Ao deixarmos de ser diferentes, deixamos de ser cristãos. E o perigo que enfrentamos nesses últimos dias, irmãos, é achar que o crente tem que parecer com o mundo e com as coisas do mundo, que a igreja tem que se assemelhar ao mundo. Isso não pode. Jesus disse, porque a própria identidade do nosso ser se contrasta com as coisas deste mundo. O mundo é carne, o crente é espírito. O mundo está se deteriorando, o crente é sal. O mundo é trevas, o crente é luz. O mundo é ignorância, o mundo não consegue explicar a existência, nem o aqui e agora, nem o futuro. O crente tem sabedoria, ele conhece a verdade, ele tem explicação, ele sabe quem ele é, o que ele recebeu, para onde ele vai, o que acontecerá no futuro. Porque ele tem promessas de Deus e certezas dadas a ele pela graça do Senhor. Reafirme a sua identidade, saiba quem você é, celebre a obra da graça de Deus na sua vida, viva a diferença. Eu não posso agir dessa maneira, não, eu sou luz, eu não posso viver dessa maneira, eu sou sal. Saiba quem você é, lembre-se da obra da graça de Deus na sua vida. Ela já aconteceu em ti, meu irmão. Então viva a sua identidade no poder do Espírito para a glória de Deus, sabendo quem você é, sabendo o que Jesus fez na sua vida por misericórdia e graça, libertando, transformando, operando com poder. Mas em segundo lugar, a segunda verdade que esse texto nos ensina é sobre o testemunho do discípulo. Não apenas sobre a identidade, mas sobre o testemunho. Jesus vai mostrar que aquilo que somos interiormente tem que se revelar. Os princípios, a realidade espiritual definida por Deus, no poder do Espírito em nosso coração, ela precisa se revelar. Aquilo que eu sou internamente tem que se manifestar externamente.
A luz tem que brilhar. A cidade tem que se mostrar. Por isso que ele vai usar essas duas metáforas, da cidade visível e da luz visível. Jesus, então, ao utilizar as metáforas, ele quer falar de identidade e de testemunho. Jesus quer mostrar nos irmãos que o crente deve manifestar sua presença em testemunho. E a presença do discípulo neste mundo. E o testemunho de um crente verdadeiro neste mundo causa poderosos efeitos. A sua vida causa efeitos nesse mundo. O seu testemunho causa efeitos nesse mundo por quem você é em Cristo Jesus, porque você é sal, porque você é luz. A sua vida, a sua presença neste mundo causa efeitos poderosos. Você crê nisso? Quais os efeitos? Aí ele compara o sal ao efeito que o testemunho do crente produz. O sal preserva. O sal impede a aceleração do processo de putrefação. Por exemplo, um pedaço de carne deixada sem sal, logo apodrece. Os germes contaminam aquela carne. Mas se você esfregar sal, o sal vai retardar o processo de decomposição daquela carne. E aí ele diz: vós sois o sal da terra. Vocês são como o sal na carne. Ou seja, a presença de vocês será usada por Deus para preservar este mundo do crescimento da corrupção, da decomposição. A presença do crente na sociedade deve ser usada como sal, deve impedir o avanço da impureza. E essa pergunta eu preciso fazer para mim e para ti nesta manhã, meu irmão. A sua presença no lugar em que você está tem impedido o avanço da impureza, da podridão, daquilo que não agrada a Deus, da corrupção. A vida, o caráter, o comportamento do crente deve impedir o avanço da impureza, da pecaminosidade, da podridão deste mundo. É quando o crente chega num ambiente, a sua presença deveria produzir uma influência santificadora. A presença do crente deveria produzir uma influência santificadora, porque ali está sal, está luz. E não o contrário, irmãos. A presença de um crente jamais poderá incentivar o que é sujo, o que é corrupto, o que é imoral. Seja na escola, na universidade, no trabalho ou dentro de casa, a sua presença é como sal, que deve impedir o avanço do que é impuro. Por isso, que a boca de um crente não deveria estar associada a piadas indecentes, a conversas imorais. Por isso que os olhos de um crente não deveriam estar associados àquilo que é sujo, àquilo que é pornográfico. Saiba quem você é sal. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, manifeste intensamente as qualidades do sal. O sal preserva, o sal conserva, o sal impede o avanço da podridão, da corrupção. Manifeste a sua presença no poder do Espírito, como sal, no seu falar, no seu olhar. É triste, irmãos, quando acontece, ou melhor dizendo, existem situações, ou houve antigamente, hoje cada vez mais raro, quando um crente chegava num ambiente que as pessoas estavam falando algo indecente, uma piada imoral, eles diziam: vamos parar, que chegou o irmão. Que tempo bom. Ele estava salgando aquele ambiente. Mas infelizmente hoje, os amigos muitas vezes dizem: vem cá fulano, ouvi essa. E ele dá altas gargalhadas. Cadê o sal, meu irmão?
Saiba quem você é. Viva em conformidade à obra da graça de Deus na sua vida. Não edifica, não glorifica a Deus. Eu não vou ouvir, eu não vou curtir, eu não vou seguir, eu não vou promover, porque eu sei quem eu sou pela graça do Senhor. Eu sou sal, eu sou luz. Você tem uma identidade. O sal preserva o que é positivo. O sal impede a podridão de avançar. E é triste no Brasil que aumenta o número de crentes cada vez mais, mas parece que a podridão, a corrupção aumenta mais e mais. Mas em segundo lugar, o sal dá sabor. Martin Lloyd Jones disse: a vida neste mundo tornar-se-ia insossa, insípida, sem o cristianismo bíblico. A ausência de sabor na vida faz com que as pessoas corram desenfreadamente atrás de sexo, drogas, diversão. A vida só tem sabor, irmãos, quando Jesus habita poderosamente em nós. Sem Jesus é insípida a vida. Sem Jesus é insossa a vida perde a graça, a razão de existir. Por isso que essa sociedade cada vez mais louca traz desenfreadamente das coisas que esse mundo oferece. Mas quanto mais buscam, menos encontram sabor, alegria. Se entregam às drogas, aos sexos, aos divertimentos, aos exageros, aos limites do próprio corpo, procurando sabor, alegria, felicidade, mas jamais encontrarão. Porque só há alegria real, felicidade verdadeira com Jesus na vida. A vida é azeda, mas a vida do crente tem sabor. Sabe por quê? Porque o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida verdadeira, vida perdoada, vida restaurada, vida onde habita o Espírito Santo que frutifica em alegria, em paz, em domínio próprio. As palavras do crente têm sabor, porque são temperadas com sal. Colossenses 4:6. Ou seja, ele fala debaixo da graça de Deus, no equilíbrio do Espírito. Suas palavras auxiliam o necessitado, fortalece o fraco, anima o desanimado e anuncia Cristo. As palavras do crente têm sabor, porque Deus usa os seus lábios para anunciar o que dá sabor a esta vida, Jesus Cristo, Filho de Deus. O sal é símbolo de fidelidade. Levítico 2:13 diz: toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Levítico 2:13. O sal no Antigo Testamento é símbolo de fidelidade. Era um sinal que os sacrifícios seriam oferecidos com o coração fixo em conhecer e servir o Senhor. Ser sal é preservar o que é bom. Ser sal é dar sabor a esta vida insossa por intermédio de Jesus Cristo. Ser sal é trilhar o caminho da integridade, da fidelidade. É desejar ser um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É viver como José no Egito, como Daniel na Babilônia, como João Batista nos tempos do terrível Herodes. Homens que viveram em ambientes hostis, mundanos, mas se mantiveram íntegros, fiéis. Não usaram as circunstâncias para dar desculpas aos seus comportamentos pecaminosos, mas mesmo numa situação mundana e terrível, eles se mantiveram fiéis. Amém, igreja? Jesus alerta no final do versículo 13 sobre o perigo de nos tornarmos insípidos. Ele diz: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Um comentarista bíblico disse assim: o sal perde o sabor por um processo de adulteração, contaminação ou infiltração.
O sal torna-se insípido em razão das substâncias estranhas que se agregam a ele. O que faz o sal tornar insípido é a adulteração, é a infiltração. São substâncias estranhas. Então, o que é que Jesus quer nos ensinar? Se queremos ser sal puro, precisamos nos livrar de qualquer coisa estranha à sua palavra. Porque nós temos uma missão: sermos sal nesta terra. Amém, igreja? Mas, em segundo lugar, Jesus usa a metáfora da luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Jesus afirma que somos luz, e dentre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. A luz fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. E que Deus nos ajude a vivermos como sal da terra e luz do mundo. Eu teria outras coisas a falar a respeito da luz, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade de falarmos da segunda metáfora, que é a luz. E eu não gostaria de falar de maneira tão apressada que a gente perdesse aquilo que precisamos ouvir. Mas fiquemos com essa primeira metáfora. Nós somos sal. O sal preserva, o sal dá sabor, e o sal é símbolo de integridade. Você tem uma identidade, saiba quem você é, e você é chamado ao testemunho. Manifeste quem você é, no seu falar, no seu olhar, no seu ir e vir, que todos percebam que ali não é carne apodrecendo, mas é sal vigoroso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que nos ensina. É a tua palavra que nos exorta, Senhor. Dá-nos um coração grato por aquilo que tu fizeste em nós, Senhor. Tu nos libertaste da podridão, da morte, Senhor. Tu nos transformaste com poder e misericórdia. Dá-nos um coração grato, Senhor. Ó Deus, e que possamos também ter um coração comprometido em viver em conformidade com a tua obra em nós, Senhor. Oh, meu Deus, se há pessoas aqui nessa manhã que ainda não tiveram esse encontro transformador, libertador, aplica no coração desta pessoa a tua palavra e opera com poder nesta manhã, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.